pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula na nossa disciplina de Ética e Relações Interpessoais, aqui no curso de Recursos Humanos pelo canal Educação. Então, você que está aqui conectado no nosso bate-papo, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello, quero saber se você está aqui comigo. Eu estou vendo que a gente tem aqui muitos polos conectados, o pessoal de Alto Longar, de Beneditinos, de Jatobá do Piauí, de Juazeiro do Piauí, de Lagoa do Sítio, Miguel Leão, Novo Santo Antônio, São Julião, São José do Piauí, Sussuapara, né? Estou vendo que tem muita gente aqui conectado. Então, por favor, apareçam aqui no nosso bate-papo, tá certo? Me manda aqui um hello, quero saber se o pessoal de Sussuapara. Olha aí, Jatobá do Piauí tá aqui comigo. Cadê o pessoal de São José do Piauí, Novo Santo Antônio? Eu sempre peço para vocês aqui aparecerem, os professores presenciais, porque, como eu sempre digo, né, o nome da nossa disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Então, é fundamental que vocês estejam aqui comigo, gente. É fundamental que a gente vá conversando, porque assim fica bem melhor, né? De fato, a gente tem uma interação. Porque se é para ter uma relação interpessoal, a gente precisa da nossa interação aqui. Senão não adianta, tá certo? Então, vão aparecendo. Boa tarde, o pessoal de Beneditinos, o pessoal, cadê aí o pessoal de Novo Santo Antônio, São Julião, Juazeiro do Piauí, Alto Longar. Olha só, como vocês podem ver aí a nossa aula de hoje, né, dia 14 de setembro, né? Lembrando que aí na aula passada nós não tivemos aula justamente porque era um feriado, né, do dia 7 de setembro, em que se comemora a independência do Brasil, que ocorreu lá em 1822. Inclusive, a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Sobre a ideia de que essa independência ela foi muito mais na teoria do que na prática. Na teoria, porque o Brasil teve que primeiro fazer um empréstimo com a Inglaterra para pagar essa independência. Só depois disso é que Portugal reconheceu a independência do Brasil. E a gente ainda permaneceu com as velhas estruturas políticas e econômicas do período colonial, porque o latifúndio permaneceu, a monocultura, a escravidão. Né? Então, não houveram diferenças, mudanças significativas na vida do povo brasileiro. Sem falar, gente, que a nossa independência, né, diferente de outros países da América Latina, que ainda no século XIX, quando conseguiram atingir sua independência, viraram repúblicas. E o Brasil foi um império, uma piada, né? Tu sair da colonização, que é um domínio de um outro país, uma metrópole, né, como se falava, em relação à colônia que era o Brasil. E ao invés da gente viver uma república em que todo mundo participa das decisões políticas, foi um império. Então não fez nem muita diferença, né, gente? Então, mas é o feriado. Então, hoje, no dia 14 de setembro, a gente vai discutir sobre gestão corporativa inclusiva. Então, para a gente poder falar um pouco, né, entrar nesse assunto do que é inclusão, como que a gente torna uma sociedade mais inclusiva, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse setembro, né? A gente tem o setembro verde, o setembro amarelo e também o setembro azul, que é em que se faz toda uma discussão sobre a acessibilidade e conquistas da comunidade surda. Olha, o mês de setembro, ele tem aí algumas datas importantes. De 6 a 11 de setembro, lá em 1880, no século XIX, ocorreu um Congresso de Milão. Este foi um momento lamentável para a comunidade, porque o Congresso determinou a proibição do uso e ensino das línguas de sinais na educação dos surdos, dando preferência ao método oral, né? E por que que isso, gente, foi um momento lamentável, triste? Porque você tira a possibilidade de uma pessoa, né, de uma pessoa que é surda, de aprender, de adquirir conhecimento, né, através da sua própria língua.
Afinal de contas, a língua de sinais, cada país ela apresenta a sua própria língua de sinais, né? Inclusive aqui no estado do Piauí, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas a gente tem uma cidade que muitas pessoas acabaram, né, nascendo com essa condição de serem surdas e criaram um próprio sistema, uma própria língua, que é chamada de Sena. Então, para vocês verem, né, gente, a comunicação é tudo dentro de uma sociedade. Então, a gente precisa se comunicar. E se comunicar não é apenas através da fala, né? É através também dos sinais de línguas. Então, línguas de sinais, na verdade. Ó, no dia 23 de setembro é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. No dia 26 é o Dia Nacional do Surdo. E no dia 30 de setembro é o Dia do Tradutor de Libras. Bom, outras datas aqui, o contexto, né? Porque a escolha do azul ela está relacionada, gente, a mais um momento triste da humanidade, porque lá em 1933, à medida que o Hitler chegava ao poder na Alemanha, ele foi instituindo um sistema nazista, em que ele cria toda uma ideia de que existe uma espécie humana, né, que é superior, que é justamente a ideia de que exista uma raça superior e uma raça inferior e que exista uma questão da genética que seja superior. E aí o que ele fazia? Ele lança uma lei de prevenção de doenças hereditárias. Então ele autorizava de forma extremamente, era compulsória, era obrigatória a esterilização de homens ou de mulheres que em algum momento, né, pariram um filho, uma filha com alguma condição em relação a apresentar alguma condição genética, alguma deficiência, alguma condição física ou intelectual, né? Então, isso aí é claro, né, gente, e para identificar as pessoas com alguma deficiência, os nazistas amarravam faixas azuis em seus braços, né? E aí, um outro ponto também para a gente pensar sobre essa ideia, né, deficiência, porque é uma condição, a pessoa que é surda, ela tem uma condição, mas ela consegue viver dentro de uma sociedade como uma pessoa ouvinte, né? Apenas ela precisa ter o conhecimento sobre a língua de sinais e a sociedade ela também precisa se adaptar para receber essa pessoa, para acolher e para incluí-la. Isso é fundamental. Então, a comunidade surda ela acabou escolhendo o azul turquesa para representar o orgulho da sua identidade. Ah, ó, que Sussuapara. Olá, Sussuapara, tudo bom? Professora, é na localidade de Várzea Queimada, verdade. Eu estava tentando aqui lembrar. Muito obrigada, Sussuapara. É isso mesmo, lá no município de Jaicós, né? Em que tem lá uma cidade, né? Dentro de, na localidade de Várzea Queimada. Então, é lá em Várzea Queimada que a galera, eu vi que tinha já quase 40 pessoas que eram surdas, né? Então, muita gente tem nascido com essa condição e as pessoas foram criando sua própria língua de sinais, né? Tem sido algo... Professor William, e isso só para isso, tem sido algo que tem muitos estudiosos estão indo para a Várzea Queimada para conhecer, né, para entender como é essa língua. E, gente, isso é incrível para a gente perceber como, de fato, não tem como, gente, viver dentro de uma sociedade... Ah, um aluno, William, obrigada, viu, William, por aparecer aqui. Então, não tem como, né, a linguagem, gente, a comunicação, ela é tudo, é a base das nossas relações intersociais, tá bom? Pessoais e sociais. Beleza? Então, a gente tocou aqui nesse assunto, né? E aí é bem interessante, porque agora a gente vai falar sobre gestão inclusiva e o que significa minorias sociais. De que forma que você, enquanto RH, pode desenvolver um trabalho aqui em que você inclui pessoas, né, dentro da sua empresa. Então, por exemplo,
Quando a gente fala em uma governança corporativa, o que são minorias sociais? Você pode pensar que quando a gente fala a palavra minoria, é porque a gente está dizendo que é um pequeno grupo de pessoas, né? Poucas pessoas, mas é pelo contrário. As minorias sociais são grupos de pessoas em uma grande quantidade que se encontram em uma situação de desvantagem, de discriminação, né, e sofre essa discriminação justamente por parte da maioria. Então, vamos entender quais são as minorias sociais que são discriminadas hoje no Brasil. A gente tem discriminações por questões étnicas, por questões religiosas, de gênero, de sexualidade, linguísticos, físicos, culturais. Então, as minorias sociais são pessoas que acabam sendo excluídas ou têm os seus direitos básicos negados. Então, olha aí alguns exemplos de minorias sociais. A população negra no Brasil. E aí, por que que a gente diz que a população negra é uma minoria? Né? A gente precisa, sempre fala, como minoria, se lá no IBGE a maior parte da população no Brasil ela é negra. Então, porque minoria social não tem a ver com a quantidade de pessoas. Minorias sociais porque são pessoas que são excluídas ou discriminadas por alguma questão. Então, a população negra no Brasil, aí a gente precisa olhar todo o contexto de colonização do território brasileiro, em que o Brasil foi explorado, né, por Portugal. A gente não usa mais aquele termo descobrimento do Brasil, como nós já discutimos aqui, porque quando eu digo que o Brasil foi descoberto, eu estou anulando, esquecendo toda a cultura indígena de mais de 6 milhões de povos indígenas que viviam no Brasil antes da chegada do europeu colonizador. E aí esse colonizador, né, também, Portugal, por exemplo, chega para colonizar, para desenvolver toda uma exploração no continente africano ainda em 1415, 100 anos antes de chegar no território brasileiro. E logo após que chega aqui ao Brasil, em 1500, no início do século XVI, dá logo início a uma colonização e ocupação desse território. Hoje nós sabemos que um número em média ali de mais de 12 milhões de africanos que foram retirados do seu continente, foram distribuídos na Europa e nas Américas para serem colocados em um processo de escravização, né? Tanto dos seus corpos quanto das suas capacidades intelectuais. E mais da metade, né? Então mais de 6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Foram mais de 350 anos de escravidão e que quando essa escravidão é abolida, lá no dia 13 de maio de 1888, também não gerou uma mudança na vida da população negra, porque foi uma população que continuou sendo excluída, que continuou sem acesso ao trabalho, à geração de renda, à moradia, à educação, à saúde, à segurança. Então, são justamente as pessoas ali que no início do século XX, no Brasil, com a formação das primeiras favelas na região sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, foi a população que foi, né, encaminhada para as periferias do Brasil. Então, isso se gera muitas consequências, né, que é justamente o racismo estrutural aqui dentro do nosso território. Então, é uma população que, embora seja maioria, continua tendo seus direitos básicos negados, né? E ainda tem um detalhe, né? O Brasil é o segundo país mais negro do mundo, né? O primeiro é a Nigéria, no continente africano, e o Brasil é um dos países mais negros, o segundo país mais negro do mundo, fora da África. Então, isso é muito importante para a gente poder compreender toda a relação da cultura, né, entre o continente africano e o Brasil aqui na América do Sul. Um outro ponto é a população indígena. Quando o europeu chega ao Brasil lá em 1500 e começa a ocupar o território, a gente sabe que ainda a base da população brasileira era indígena.
E os indígenas foram o quê? Aprisionados, mulheres indígenas e depois, com a chegada da mulher negra, essas mulheres violentadas. Por isso que a gente discute muito sobre essa ideia do mito da teoria da democracia racial do Gilberto Freire, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui na nossa próxima aula, que é sobre formação da identidade do povo brasileiro. Então, a população indígena, a gente vê uma população que foi exterminada, gente. Praticamente, né? Porque se antes da chegada do europeu nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas, no IBGE de 2010 não chegava nem a 900 mil. Vamos esperar agora o IBGE de 2022, né? Lembra que o IBGE é feito a cada 10 anos, não foi feito em 2020, porque teoricamente, né, tinha ali... teve uma questão de verba destinada, teve uma questão da Covid-19, que os recenseadores não poderiam ir, né, estar na rua fazendo as entrevistas. Então, mas em 2022 agora está sendo feito. Eu já falei para vocês, né, que se por acaso um recenseador aparecer na sua casa, por favor, receba, né, faça a entrevista, responda lá as perguntas. É muito importante para a gente saber se o Brasil, como é que está o Brasil em relação à política, economia, à saúde, à segurança, à moradia, né, ao número de mortes, de nascimento. E aí lembrando que toda pessoa que está lá, né, que faz o recenseamento, ela tem uma identificação, ela tem um QR Code na sua roupa. Você pode apontar seu celular e ter certeza que realmente é uma pessoa que é recenseadora. Tá certo? Então não precisa ter medo. Então, gente, as populações indígenas são vistas como minorias porque também têm seus direitos negados, né? A população indígena no Brasil até hoje luta pela demarcação das suas terras. A gente precisa compreender que a terra para a população indígena não é apenas um espaço físico, mas é também uma terra que fala de memória, história, ancestralidade, cultura, identidade. Em que, infelizmente, né, a gente tem uma grande quantidade de indígenas que são mortos em conflitos de terra. Outro uso aqui, imigrantes, também é considerado uma minoria social no Brasil, porque a gente ainda precisa de muitas políticas públicas para poder integrar essas pessoas, né? Ano passado, acho que foi em 2021, a gente teve uma entrada muito grande de pessoas fugindo do Afeganistão, né, para poder entrar no Brasil, em outras regiões do mundo, depois que o Talibã tomou de conta novamente do governo no Afeganistão. E muitas discussões têm sido levantadas, né, em relação a isso. Como que essas pessoas elas estão vivendo no Brasil? Também entra a questão dos venezuelanos, né? Aqui na cidade de Teresina, nós temos uma grande quantidade de pessoas. A gente vai de uma faixa etária de crianças a pessoas idosas, né? Que geralmente a prefeitura da cidade tem ali os albergues, né, que consegue ir a entrar até 8 horas da noite, você pode entrar, dormir, tomar um banho, no outro dia tem um café da manhã, mas até 8 horas da manhã você precisa estar saindo do abrigo e aí volta às 8 horas da noite, né? Mas aí de 8 da manhã a 8 da noite, essas famílias elas estão nas ruas em uma situação de vulnerabilidade ao extremo, crianças sem estudar, sem acesso à saúde, à moradia, segurança. Então, é também uma minoria social. Outra que é uma minoria social que vocês estão vendo aí são as mulheres, né? Embora a maioria no Brasil representa uma minoria social, porque ao longo da história nós tivemos inúmeros direitos que nos foram negados, né? Então, por exemplo, direito ao voto. No Brasil, a mulher vota não tem nem 100 anos. O voto legitimado para a mulher no Brasil é na Constituição de 1934. Então, a gente não tem nem 100 anos que vota nesse país, gente. Né? Nós ainda temos decisões, liberdades individuais em relação ao nosso corpo que são decididos pelo poder público sem que nós somos
a gente não é consultada. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, né? A gente tem desde 2015, o crime de feminicídio, que é justamente você mata uma mulher por aversão, por ódio a ela. O Piauí bate recordes em feminicídio. Todo dia a gente liga a televisão, a gente vê um feminicídio, né? Principalmente essa morte, esse assassinato, né, de mulheres, principalmente pelos seus companheiros, né? Que de companheiro não tem nada. Então, e que inclusive a violência contra a mulher aumentou durante o período de pandemia, porque também foi um momento que essas mulheres estavam presas em suas casas, né, com seus agressores. Nós temos um dado também do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, em que nos 6 primeiros meses de 2020, mais de 12.500 crianças foram violentadas dentro da própria casa, a maioria meninas, né, de até 12 anos, entre 8 ali e 12 anos de idade, que foram violentadas dentro da própria casa. Então, é uma minoria social, crianças, adolescentes também. Inclusive, a gente pode refletir aqui sobre o caso da criança, né, aqui no estado do Piauí, que com apenas 11 anos de idade está na segunda gravidez, fruto de um estupro, né, com 10 anos de idade, estuprada, porque a palavra é essa, e as pessoas não querem utilizar a palavra certa. E a palavra é essa, estupro, né, gente? Uma criança de apenas 10 anos de idade, primeiro pelo primo e agora pelo tio, em que a Justiça, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, continua permitindo que essa criança viva em uma situação de vulnerabilidade ao extremo, né? Criança não é mãe, gente, não tem como a gente naturalizar esse tipo de coisa. Lembrando que o aborto no Brasil é legitimado desde 1940, em 3 casos. O primeiro deles é a violência sexual, né? Em que pode, sim, fazer o procedimento, né, compreender, não deve entrar uma questão de valores morais. Ah, professora, mas eu aprendi que Deus me disse que é errado. Aí você não faz, né? Você não pode ficar levando em consideração seus princípios morais, gente. É uma questão de saúde pública, também é uma questão de empatia, né? Você compreender uma criança com 10 anos de idade, a criança nem sequer estuda mais, é algo assustador, é algo que ganhou os noticiários nacionais, né? Então, é para a gente poder refletir o que acontece, né? Se a família é um local em que, teoricamente, aquela criança ela vai estar protegida, nós estamos vendo que não, porque essas violências elas acontecem principalmente dentro de casa, né? Então é o homem, é o pai, é o tio, é o avô, é o irmão, é o padrasto, né, fazendo sempre essa violência. Então não tem como a gente achar que isso é normal, não tem como, né? E agora que eu sempre, né, deixo claro quando é minha opinião, quando eu estou me baseando em algum dado científico. Então agora, assim, uma opinião pessoal, não tem como, gente, a gente achar que é normal uma criança de 10 anos de idade ela passar por 2 violências sexuais, engravidar e ainda manter essa gravidez, parar de estudar, certo? Então é crime. A gente tem uma lei que diz, né, que era para proteger essas crianças. E a gente vê que não é isso que está acontecendo, né? Bom, ainda tem os dados, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 10 mulheres, 4 mulheres são violentadas no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher sofre uma violência sexual no Brasil. Essa aula, gente, ela tem 60 minutos. A gente vai ter 5 mulheres violentadas no Brasil em um intervalo de 1 hora. Então é assustador viver dentro de um país em que tu pode ser violentada a qualquer momento, né? E que a sociedade ainda busca justificativas para dizer por que aquela mulher foi violentada, né? Então diz, foi a roupa, foi porque ela estava alcoolizada. Parece que a culpa da mulher ser violentada é sempre dela e nunca do estuprador, né?
Outra minoria social no Brasil é a população LGBTQIA+. O Brasil é um dos países que mais mata quem é gay, quem é homossexual. Né? Então, de onde que vem esse ódio, essa aversão, esse preconceito contra uma pessoa por causa da orientação sexual dela, por causa da identidade de gênero dela? Né? E aí eu questiono a vocês aqui, se isso te incomoda, é bom tu parar para refletir por que isso está te incomodando. Porque quem uma pessoa ama te incomoda. Reflita sobre isso, né? Outra minoria no Brasil são os idosos, gente. Também existe o preconceito chamado do etarismo, em que a gente acredita que uma pessoa idosa, que ela passa dos 60 anos, ela é uma pessoa incapaz, ela é uma pessoa que ela não consegue mais tomar nenhuma decisão por conta própria. Né? Então, a gente tem um preconceito, uma aversão às pessoas que são mais velhas. E é bom a gente refletir, né? Ou então tu quer morrer jovem. Eu não quero morrer jovem, né? Então, quero viver mais. Então, é até aquele ditado, né? Sorte de quem envelhece, né, gente? Ali a letra G, os moradores, né, de comunidade, de favela, em que se entende que todo mundo que mora dentro de uma favela, dentro da periferia, é entendido como uma pessoa que é um bandido, uma pessoa que está ali, é uma pessoa criminosa. Então, claro, violência existe dentro das periferias, né? E é muito complexo, porque se a gente vive dentro de um país que tem uma desigualdade social muito grande, é claro que desigualdade social, a falta de educação, a falta de trabalho, a falta de moradia, a falta de segurança, de saúde gera mais violência. Né? Então, e aí a gente tem que pensar que dentro da periferia, claro que tem violência, mas não tem só isso, gente. Tem pessoas que são trabalhadoras, tem pessoas que estudam, tem pessoas que estão ali lutando para poder conquistar os seus sonhos, tem pessoas que estão ali tentando sobreviver. Então, é muito importante também quebrar o estereótipo de quem mora na periferia. Outra minoria social no Brasil são as pessoas PCD, né? PCD, pessoas com algum tipo de deficiência, alguma condição física ou intelectual, e aí também são pessoas que sofrem muito preconceito, né? A gente, quando vê uma pessoa que tem alguma condição física, a gente acha que aquela pessoa, ela é aquela deficiência e acabou. Né? Como se aquilo ali, então tu conhece uma pessoa que é cadeirante, é a única coisa que ela tem para falar sobre a vida dela? Claro que não. Uma pessoa que é autista, então automaticamente a gente entende que ela não tem condição de estar na sociedade. Então isso são preconceitos. Outro estereótipo, né? As pessoas que vivem em situação de rua. Também é uma minoria social no Brasil. A gente julga, né? Então a gente diz assim, tá na rua porque quer. Gente, quem que quer tá na rua? Não, você quer ir na rua, né, para ir resolver alguma burocracia, para encontrar um amigo, para ir a uma festa. Tu não quer estar morando na rua, não ter uma cozinha, não saber o que tu vai comer, não ter um banheiro para tu poder ir tomar um banho. Ninguém quer estar na rua, gente. Então, isso também, vão se criando preconceitos, estereótipos e muitas vezes a gente vai concordando com eles, né? Então, vocês entenderam até aqui os exemplos aí de minorias sociais que eu coloquei aí pra gente? Coloca aí no nosso bate-papo, William, a galera de Sussuapara, a galera de Alto Longá, que ainda não apareceu aqui. Coloque aí no nosso bate-papo, por favor. Tô vendo que também tem uma galera conectada aqui no YouTube, vocês entenderam, né? Então, agora vamos aqui para algumas características por que eu digo, né, depois de todos esses exemplos que eu dei aqui, bora para as características das minorias sociais. Primeiro, vulnerabilidade. São pessoas que são vulneráveis dentro da sociedade, né? Porque são pessoas que não encontram um amparo, um apoio suficiente para ter os seus direitos garantidos, né? Então, ou esse amparo ele não existe, ou ele é muito ineficiente, né?
Então, aí na tela vocês estão vendo uma matéria do dia 24 de agosto de 2022, uma matéria super atual, uma notícia super atual, que é a luta contra, que foi o caso da Justiça inocenta PM que pisou no pescoço de uma mulher negra. Né? Então, por que inocentou-se? Tem imagens, tem alguns vídeos, então não tem como, gente. Então, cadê a lei, né? De fato, quando é que ela é colocada em prática? Outra característica das minorias sociais, a luta contra os privilégios dos grupos dominantes, né? Então, se existe uma minoria social, é porque existe uma maioria social, né? E aí a gente precisa compreender, mais uma vez, que aqui maioria, minoria não é sobre a quantidade, o número de pessoas, mas sim o acesso aos seus direitos básicos que elas têm, tá certo? Então, isso aqui é muito importante para a gente poder compreender que é uma luta. Nenhum direito que nós temos dentro dessa sociedade é porque nos foi dado, gente. Né? As mulheres, para a gente poder conquistar o voto, a gente teve que lutar muito para poder conquistá-lo. Quando a gente fala em leis trabalhistas, a gente teve que lutar para poder conquistar essas leis trabalhistas, que inclusive aqui no Brasil também não tem nem 100 anos, é de 1943, né? O próprio movimento negro no Brasil, quando a gente fala lá na abolição da escravidão em 1888, muito se fala na Princesa Isabel, né? A Igreja Católica em 2020 queria até transformar a Princesa Isabel em santa, gente. Santa por quê? Não fez nada. Assinou apenas um papel e não gerou nenhuma transformação de fato na vida da população que era escravizada no Brasil. Africana e também já nascida dentro do território brasileiro, né? Então, quando a gente fala apenas na Princesa Isabel, cadê a população negra de fato que esteve envolvida nessa luta? Eu esqueço, eu anulo a história. Então, todas as conquistas que a gente teve aqui foi porque a gente lutou, a gente reivindicou, participou das decisões políticas. Nada nos é dado. Bom, outra característica, as estratégias discursivas. As minorias sociais, geralmente, elas se organizam, né, dentro de um movimento social. E é preciso ter, gente, é preciso existir a luta, a conscientização, né, a ideia de que para a gente conseguir gerar uma mudança dentro da sociedade, a própria sociedade precisa entender, né, precisa conhecer seus direitos e precisa reivindicá-los. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a luta das mulheres contra um discurso machista, dessa grande mídia que a gente vive. Né? Um exemplo que eu lembro aqui, acho que foi em 2016, quando a Folha de São Paulo fez uma pesquisa no Brasil, em que foi perguntado, em um caso de estupro, quem era, numa situação de uma mulher ser violentada sexualmente, de quem era a culpa. E muita gente perguntava assim, qual era a roupa que ela estava usando? Ela estava usando uma roupa curta? Qual era o horário que ela estava na rua? Era à noite? E ela tinha bebido? Então percebam, todos os questionamentos, todas as dúvidas em relação à mulher. Não interessa, gente, porque se a mulher estava bêbada, se ela estava com a roupa curta, se era 1h da manhã, ninguém pode, não deveria, né? Ninguém deveria passar por uma situação de ter o seu corpo violado. E as crianças que tem lá, que são violentadas com 1 ano de vida, com 1 mês de vida, você também vai culpar uma criança? Tu vai dizer o quê para uma criança de 8, de 1 ano de idade? Olha, criança, que nem fala ainda, foi violentada porque estava lá com uma fralda? É isso que a gente vai falar? Então, gente, são coisas absurdas que acontecem nesse país. Sinceramente, a gente tem um sentimento de que o Brasil está no retrocesso. No retrocesso. É isso que está acontecendo aqui. Bom,
quando a gente fala aqui em minorias sociais, né, antes de eu continuar, eu quero saber se vocês estão entendendo. Cadê o pessoal de Alto Longá, de Beneditinos, Juazeiro do Piauí, Miguel Leão, Novo Santo Antônio, São Julião, São José do Piauí, Sussuapara? Gente, se aí na sua cidade, no seu polo, não tiver professor presencial, apareçam aqui o aluno, faz que nem o William fez aqui, que veio no nosso bate-papo e falou: olha, professor, estou aqui. Então, faça a mesma coisa. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Porque eu já falei, gente, numa aula de ética e relações interpessoais, só existe uma relação interpessoal se você participar. Porque senão é um monólogo, só eu falo. Então, apareçam aí, digam aí: professor, estamos aqui, estamos entendendo? Vamos lá. Cadê o pessoal que está aqui conectado no nosso canal do YouTube? Apareçam aqui no nosso chat, ao vivo, para que vocês possam me dizer. Eu quero saber se está tudo certo. Cadê o pessoal de Sussuapara, William? Tá tudo? Vocês estão entendendo? Cadê o pessoal de Miguel Leão? Não tem professor presencial aí em Miguel Leão, gente? E Alto Longá, não tem professor nem professora presencial em Alto Longá? Apareçam aí no nosso chat, me digam aí se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Olha, em relação às minorias sociais, a gente precisa aqui entender três características, né? A gente tem os preconceitos, conceitos, né? O que é um preconceito? É uma generalização, é uma ideia, uma opinião que eu crio muito antes de conhecer uma pessoa. Tá certo? Então, eu coloco estereótipos em relação a ela e eu não quero me aproximar, porque provavelmente ela é diferente de mim, eu não quero ela perto de mim, então eu tenho um preconceito em relação a ela. Já a discriminação é uma atitude, né? Dentro do preconceito, a gente tem a discriminação, que é uma atitude em que eu vou excluir, em que eu vou diferenciar, em que eu vou colocar essa pessoa em uma situação de marginalização. Então, eu excluo. Toda vez que eu faço o quê? Que eu tenho uma discriminação, estou excluindo aquela pessoa do meu convívio, né? Ou estou lhe negando a existência dentro da sociedade que a gente vive. Viu, professora Jeane? Que bom que você está aqui. O pessoal aí está entendendo? Está tudo certo? Olha, racismo. O racismo, ele consiste tanto no preconceito quanto na discriminação que leva em consideração a cor da pessoa, né? Então, é uma ideia de que então existe uma cor, uma etnia, né, que ela é superior à outra. E isso a gente já aprendeu aqui, né, que existe apenas uma espécie humana e nós temos etnias que são diferentes de fato, que têm uma relação também com a questão cultural. Não existe uma cor que seja superior ou inferior. Não existe uma etnia, não existe traços fenótipos que sejam superiores e outros inferiores. Por isso que é o racismo, em que eu segrego, eu discrimino uma pessoa pelo tom da sua pele. Bom, e segregar? Quando a gente fala nas minorias sociais, elas também são segregadas. E o que isso significa? Segregar significa separar, significa isolar, né? Então, grupos que são alvos de preconceito, eles costumam ser segregados. A gente pode lembrar aqui de algumas políticas de leis que existiram na década de 60 nos Estados Unidos ou na África do Sul com o apartheid na década de 90, em que a ideia era o que? Eu segrego, eu divido as pessoas de acordo com o seu tom de pele. Então, e olha, é legitimado, né? Estava na lei, autorizado ter um ônibus para pessoa branca, um ônibus para pessoa negra, um bebedouro separado, uma universidade separada, os bairros separados, o acesso à terra separado. Então, essa é a ideia de segregar, de dividir, de isolar socialmente uma pessoa.
certo? Bom, as minorias sociais, elas também são marcadas pela exclusão social, que é o quê? Que designa um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos, né, em diversos âmbitos da sociedade. Então, a exclusão social, ela pode ser uma exclusão cultural e étnica, né? Então, por exemplo, as comunidades indígenas, a gente tem uma ideia, o quê? Miguel Leão está aqui presente com a professora Cleia. Que bom, Miguel Leão. E aí, vocês estão entendendo? Estão gostando da aula? Coloquem aqui, gente. É muito importante que eu tenha aqui esse retorno de vocês, tá bom? Por favor, professora Cleia, professora Jeane, me diga aí se o pessoal se está todo mundo entendendo. Olha, então a comunidade indígena, ela é excluída. A gente tem muito aquela ideia da comunidade indígena, que é uma pessoa que ela tem que viver lá no campo, lá no mato, né? Assim que a gente acha. É uma pessoa que não vai entrar na universidade, é uma pessoa que não vai ter internet. Gente, que mundo, né, que a gente está vivendo. Eu lembro, gente, que um tempo atrás eu fiz uma pós-graduação e lá na minha aula uma das pessoas que estudava comigo, ela disse que tinha ido visitar uma prima no Pará, em Belém, né, na capital. E aí ela disse que pegou um ônibus e entrou um indígena, né, no ônibus. E aí ela disse que ficou muito nervosa, muito nervosa. E aí a gente perguntou, como assim tu ficou nervosa? E ela porque, sei lá, ele entrou lá, eu não sei como é que ele ia agir, vai que ele ia querer me bater. E aí a gente, né, todo mundo assim na aula ficou um pouco assim, porque qual é a ideia, né, que a gente tem? Que a pessoa indígena, ela é uma pessoa que ela vive isolada, em uma mata fechada e que ela não fala o português, só se for. Né? Então, que a gente quebre essa ideia também, porque a população indígena, inclusive aqui no canal Educação, foi compartilhado, né, alguns vídeos aí nos intervalos que era justamente falando sobre isso, né, uma comunidade indígena lá no Maranhão falando, olha galera, a gente existe e a gente vive da mesma forma que vocês, é claro que com uma questão cultural diferente, né, mas a gente quer ter acesso à internet, à educação, ao ensino superior, às redes sociais. Por que tu acha que tu, que é adolescente, que está agora em Alto Longar, lá no teu Instagram, por que tu acha que uma menina, um menino de 16 anos, adolescente, indígena, não quer também estar lá no TikTok, gente? Isso é exclusão cultural, né? Então, eu acho que são pessoas que não precisam ter acesso à cultura. Discriminação. E ainda também tem a exclusão econômica, que determina a exclusão de pessoas pelas suas rendas. Né? Então, quem é pobre? Quem é que vai no cinema? Quem é que tem o dinheiro para conseguir pagar um cinema? Se eu vivo na linha da pobreza no Brasil, então a linha da pobreza hoje no Brasil, gente, quem vive abaixo da linha da pobreza é a galera que não ganha, né, não pega nem R$ 156 por mês no Brasil. Então, gente, essa pessoa ela não tem nem o que comer. Imagina, né, ir no cinema e no teatro comprar uma roupa ou um tênis novo. A galera não tem o que comer, gente. O Brasil voltou para o mapa da fome. São 33 milhões de pessoas passando fome. Na pesquisa que foi feita pela uma rede que analisa a insegurança alimentar no Brasil, de novembro de 2022, não, de novembro de 2020 até abril de 2021, não, de novembro de 2021 até abril de 2022. 33 milhões de pessoas vivendo com fome, com insegurança alimentar no Brasil. E a fome no Brasil, ela tem cor, porque a maioria é negra, ela tem gênero, porque a maioria é mulher, né? E ainda são famílias que a maioria tem até 5 crianças vivendo dentro de uma casa. Então, não tem como, gente, né? É uma exclusão econômica, porque se não tem geração de renda e é função do executivo, que é a presidência, a prefeitura e o governo do estado, precisa garantir renda, porque a gente vive dentro de um sistema capitalista que eu só como se eu pagar. Então, precisa ter geração de renda para que essa desigualdade econômica possa diminuir.
Aí também tem exclusão etária, que eu excluo as crianças e os idosos, né? A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual você, que tem até 18 anos de idade, você está inserido. Então, tu tem um estatuto para te proteger, porque tu é um adolescente. Na teoria, tu não tem capacidade ainda, né, de se sustentar, de tomar decisões por conta própria. Então, e se tu passa por uma violência, tu não responde por ti. O Estado ele vai responder por ti, né? E aí a gente esquece que uma criança, um adolescente, precisa estar inserido dentro da cidadania do país, gente. E as pessoas idosas também, né? Eu lembro que um tempo atrás, umas semanas atrás, eu fui numa fila no supermercado com a minha mãe para a gente sacar um dinheiro e no caixa eletrônico, né? E aí ela era idosa, ela foi, né? O direito dela tem lá a fila prioritária, mas uma pessoa achou ruim que existe uma fila prioritária, gente. Então, as pessoas elas estão completamente sem noção do que é direito, do que é respeito também, do que é educação, né? Então, aí eu lembro que minha mãe sempre fala, não, eu nem vou pegar a fila prioritária, porque vai ter sempre alguém que vai estar reclamando. Aí a gente tem que explicar, né? E ela tem 70 anos, e aí a gente explica, olha, mas é um direito seu. Mas as pessoas, elas ficam com medo, elas ficam constrangidas, porque tem gente sem noção, tem gente sem respeito pelo outro, né? Então, olha aí, minorias sociais, a exclusão social. A gente tem a exclusão de gênero. E aí, professora Jeane, eu lhe perguntei, por favor, apareça aí no bate-papo, me diga se está todo mundo entendendo em alto longar. A professora Cleia, aí Miguel Leão, está todo mundo entendendo? Está tudo certo? Eu sempre peço, né, para os professores presenciais, no início da aula, né, gente, aparecer, porque senão fica achando que não tem ninguém aí, porque vocês não aparecem, não mandam aqui um oizinho, um boa tarde, gente. Em Lagoa do Sítio, vocês estão aí conectados? Se Lagoa do Sítio não tem professor presencial, por favor, alguém apareça. Aí, vai lá no teclado, colocou, oi, professora Kelly, estamos aqui, certo? Olha, exclusão de gênero é em relação às diferenças que existem entre o gênero masculino e o gênero feminino, né? E por que a exclusão? Bom, a gente tem inúmeros dados que eu já citei aqui. Um deles, né, é o próprio IBGE, que analisou de 2012 até 2016, as mulheres no Brasil recebiam, em média, R$ 730 a menos que um homem, trabalhando na mesma empresa, com a mesma escolaridade, desenvolvendo a mesma função. Por que que está recebendo menos? Porque é o preconceito, é a ideia de que mulher talvez não tenha capacidade de desenvolver bem o seu trabalho. Pensa aí, quantas professoras mulheres tu tem? Tu tem muitas? Eu não tive muitas ao longo da minha vida. Então, eu quero que você reflita sobre isso aí, certo, gente? A exclusão comportamental, né, em que, por exemplo, pessoas que têm dependência química também sofrem a exclusão, né? É muito comum, a gente acha, por exemplo, que uma pessoa que ela tem uma dependência química, ela é o quê? Uma bandida, uma criminosa, ela está ali porque ela quer. E aí a gente esquece, né, que, por exemplo, o consumo do crack no Brasil tem aumentado consideravelmente desde a década de 80, principalmente com a população de baixa renda. Por que que isso está acontecendo? Isso acontece ao redor do mundo inteiro. Tá certo? Então, se aqui no Brasil a gente tem um consumo exagerado do crack, que é uma substância, que ela é um substrato que é feito da cocaína, é um valor mais barato, é de fácil acesso. No Brasil tem crescido consideravelmente o consumo entre a população que está dentro da infância e que está dentro da adolescência, gente. É uma questão de saúde pública.
Todo mês a gente vê o caso, né, que é conhecida uma região como a Cracolândia, lá na cidade de São Paulo, em que fazem vão lavando, varrendo, né, como se ali fossem pessoas que fossem objeto, gente. Né? Então não tem como, não dá na saúde pública, você não consegue reintegrar uma pessoa, ela que é dependente química e o crack, ele tem um poder de vício muito grande, tu simplesmente pegar aquela pessoa, jogar ela dentro de uma clínica, depois soltar ela 3 meses e achar que ela não vai voltar para o uso daquela droga. Então, precisa de um acompanhamento médico, porque é uma droga que ela impacta todo o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestivo de uma pessoa, precisa de um tratamento psicológico. É uma questão de saúde pública e é uma questão que existe no mundo inteiro, né? Também nos Estados Unidos o consumo do crack ele tem aumentado consideravelmente. Também tem um consumo da heroína que na América do Norte e na Ásia é relativamente muito mais barato, né? Aqui no Brasil é uma droga que ela praticamente não entra, de acordo também aí com o mapa da violência e dos narcóticos que entram dentro do território brasileiro. Então, é um ponto para a gente poder pensar. Não é para ficar apenas julgando o outro, né? E a gente apontar o dedo. A gente não sabe o que foi que levou a pessoa a ela entrar, né, em um consumo desenfreado de uma droga como essa que tem um poder de vício muito rápido. Tá certo, professora Darlane, que está aqui com a gente? Entendi, professora, mas que bom que você está aqui agora. A gente está falando sobre minorias sociais, sobre a exclusão social. Outro tipo de exclusão é a exclusão patológica, que é quando uma pessoa ela é portadora de algum vírus, como, por exemplo, o HIV. Hoje, na medicina, na ciência, não usa mais o termo DST, que é doenças sexualmente transmissíveis. Se usa o termo infecção, porque uma infecção dá a ideia de que também é algo temporário. Porque hoje, gente, né, no século XXI, nos anos 2000, o tratamento contra o HIV ele tem avançado cada vez mais. Então, se na década de 80, de 90, como muitos artistas que a gente conhece, perderam suas vidas, né, devido ao vírus do HIV, hoje isso não acontece, porque a gente tem medicamento. A pessoa, quando ela faz o tratamento corretamente, a carga viral dela, ela cai consideravelmente. Nós temos mulheres, né, que engravidam, que amamentam, mesmo sendo portadoras do vírus, porque devido ao medicamento não transmitem mais o vírus, nem para o companheiro e nem para a criança. Então, isso é um avanço na medicina e que a gente precisa quebrar esse preconceito contra a população que é soropositiva. E ainda tem uma outra questão, que é durante muito tempo, principalmente ali na década de 80, de 90, era uma infecção que era associada à população LGBTQIA+. E aqui no Brasil nós temos um dado de que a maior parte, o número vem crescendo em pessoas que são portadoras do HIV é justamente nas mulheres heterossexuais, casadas, que pegam o vírus, né, através dos seus companheiros. Então, é um ponto para a gente poder refletir, para a gente quebrar esses estereótipos, né? E diminuir, de fato, minimizar a exclusão dessas pessoas. Outra exclusão, a gente tem a xenofobia, que é a aversão a quem é estrangeiro, né? Então, é uma pessoa que vem de um outro país, com uma outra cultura, viver dentro do nosso país e a gente exclui, a gente segrega, né? Mas eu tenho certeza que se tu sair do teu país para ir para outro, tu não vai querer passar por essa mesma situação. Então, o nome disso é xenofobia. E dentro da xenofobia, a gente pode falar da discriminação regional. Aqui no Brasil tem demais. A gente sabe que a população, as pessoas que vivem no Nordeste, a gente sofre muito preconceito, né? O que que a galera fala? A própria presidência da República chama todo mundo de Paraíba. Primeiro que aquele cara ali com certeza nunca estudou geografia, né? Não sabe que dentro do Nordeste nós temos 9 estados com uma diversidade cultural
muito grande, gente, né? Então, aqui dentro do Nordeste, a gente não, o nosso sotaque no Piauí não é igual do Pernambuco, de Pernambuco não é igual do Ceará, que não é igual da Bahia, né? As danças, a comida típica, as gírias, é tudo muito diferente, porque é uma diversidade cultural muito grande, né? Ah, e sem falar que no Enem, viu, a galera que mais é aprovada, que tem as melhores notas do Enem, é no Nordeste, gente. Ó, intolerância religiosa. Todo mundo é livre, de acordo com a Constituição Federal, para poder praticar a religião que bem entender. Mas isso também não se respeita, né? Então é uma galera que tá lá dentro da igreja rezando, orando, eu não sei o que que fazem, e mesmo assim, né, pensam o quê? Ah, a minha igreja, a minha religião é a única verdadeira, a tua não. Então tu é errado, eu vou te matar. É só o que a gente tem. Eu lembro que quando eu dei essa aula lá no curso de administração, a minha diretora de imagem, a Yara, na mesma hora eu disse, Yara, pesquisa bem aí no Google, bota intolerância religiosa. Na hora que ela colocou, gente, tinham matérias com 3 horas, de 40 minutos. Todos os dias tem um caso de intolerância religiosa no Brasil, principalmente com as religiões de matriz africana. Então vejam a quantidade de discriminação e de exclusão que existe dentro do território brasileiro. E é por isso que a gente está aqui estudando e discutindo sobre isso, tá bom? Eu tô vendo aqui que a primeira parte da nossa aula, ela está chegando ao final. Então, fiquem aí, porque daqui a 3 minutinhos a gente está de volta. Eu quero que vocês coloquem aí no bate-papo se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Então, professores presenciais, por favor, eu conto aqui com a colaboração de vocês, tá bom? Então, fiquem aí, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta.